Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Nerd Cozinhando. E eu sou o James, o nerd e o curioso desta cozinha, e vou trazendo para você mais um teste de receita. Mais alguma daquelas receitas que vocês votaram e pediram para eu então ensinar vocês, ou pelo menos localizar na internet e veja uma mais fácil que possa ajudar vocês a fazer. Como você pode ter visto na thumbnail, nós teremos hoje a receita de pão de hambúrguer tipo brioche, ou pão de brioche para o hambúrguer, normalmente utilizado nas hamburguerias artesanais, mas também você pode fazer em casa, e como objetivo do canal, tanto aqui do YouTube como no Instagram, é te ensinar a ter prazer em cozinhar, poder comer bem, sem poucos ou quase nenhum agrotóxico, para que então você coma bem e tenha a saúde um pouco melhor. Já convido você que é a primeira vez que está no canal, se inscreva no canal, curta já este vídeo antes que você esqueça e deixe para depois. E para você que já apoia este canal com suas curtidas, como vocês têm assistido, muito obrigado por sempre me apoiar. Nós temos o canal no Instagram, que vai deixar aqui em cima o arroba do nosso canal, como também aqui na descrição do vídeo, mostrando então para vocês algumas outras dicas, tabelas de conversão, como por exemplo nessa receita, se vocês não tiverem alguns dos utensílios para fazer a medição, tem a tabela de equivalência que você consegue utilizar também, e o link vai estar aqui embaixo, tá bom? A gente não vai enrolar mais, vamos ver como é que faz este pão de brioche. Bora? Só para lembrar que todos os ingredientes dessa receita estão na descrição desse vídeo. Vamos começar a receita que dentro de uma panela você vai misturar 50 ml da água e 50 ml do leite dessa receita com uma colher de sopa da farinha de trigo, com a panela desligada, e depois ligá-la em fogo baixo, misturando bem para que então ele incorpore, gelatine esta farinha e fique uma pasta bem cremosa. Essa técnica é asiática que eu vou explicar para vocês agora o que significa e o que faz. Opa, deixa eu só dar uma pausada, só uma parada aqui um pouquinho no vídeo, só para explicar para vocês sobre essa técnica dessa pasta. Qual o objetivo dessa pasta? Né? É uma receita que pode ser incluída em todas as receitas de pães. É uma forma de deixar o pão mais macio e ter ele preservar por mais tempo. É uma técnica asiática. Não ligue, pelo amor de Deus, quem sabe falar então japonês, chinês. A técnica é mais conhecida pelo chinês, que chama-se Tan Hong. E eu vou colocar aqui escrito, tá? Como que é. Espero que eu tenha dito certo. E em japonês chama-se Yukone, tá? Ou como a mesma técnica em inglês chama-se Water Rooks Method. Então, essa técnica é isso, é simplesmente fazer uma proporção entre a água, o leite e a farinha, se isso na receita vai leite ou se na receita vai água, se não, só um desses elementos líquidos com a farinha, uma proporção bem pequena, em qual você vai fazer esse cozimento, faz essa pasta para incluir e fazer este ponto de mais maciez e mais durabilidade sem uma conservação especial desses pães. Caso vocês queiram que eu ensine mais detalhes de fazer esse cálculo de proporção para qualquer receita e quais são as ideais receitas, eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários para eu ensinar vocês, ou no próximo vídeo, ou no Instagram, ou as duas coisas, tá bom? Mas vamos seguir para a nossa receita. Agora vamos ativar o nosso fermento, colocando o restante da água morna e do leite morno e deixar ele coberto de 15 a 20 minutos para descansar. 20 minutos depois. Após a ativação do fermento, nós vamos então juntar tanto nossa pasta densa, o Tan Hong, como os demais ingredientes dessa receita, exceto a manteiga. Você neste momento deve colocar quase toda a farinha que você tem separada, peneirando, para que então ela tenha leveza e você consiga misturar bem. Depois que não conseguir mais misturar ela com as mãos, continue a sovar ela, tanto na sua bancada, na sua tigela ou aonde você achar melhor.
Depois que ela estiver no ponto totalmente lisa, você vai acrescentando a manteiga em temperatura ambiente e assim que estiver toda encorpada, você vai deixar ela por descansar entre 1h30 e 2 horas. Duas horas depois. Passado este primeiro período, nós vamos então abrir a massa numa bancada esfarinhada, não muito esfarinhada, e vamos dividir a massa entre 8 a 10 partes iguais. Nós então vamos dividi-la para então fazer as bolinhas, né, bolas médias, para então dar forma ao nosso pão de hambúrguer. Para você então deixar essa segunda parte de descanso, você deve então untar uma forma somente com óleo e dos pedacinhos, das bolinhas que você vai formar, você vai abrir as massas com o dedo, juntar todas as suas extremidades ao centro, apertar com as pontas dos dedos e bolear com as palmas das mãos. Assim você deixa ele no ponto. Vamos então deixar descansar essa massa entre 45 minutos e 1 hora. Uma hora depois. Pré-aqueça o seu forno uns 10 minutos antes deste descanso, a 190 graus. Você vai assar os pães dessa mesma forma. Depois junte o ovo com um pouco de água e pincele os seus pães. Pode decorar por cima com gergelim e ponha para assar na mesma temperatura entre 30 minutos ou até dourar. Vamos ver como vai ficar esses pães? Este é o resultado do nosso querido pão de brioche. Tá vendo? Tá vendo como é que é? Essa é a cara dele. Vocês podem ver que está no tamanho rosa da minha mão, só que este é o que ficou maior. Por que eu estou mencionando isso deste pão? Né? Ó, ele realmente está mais firme. Vou até cortar aqui para mostrar para vocês. Na questão de qual é o objetivo de um pão de brioche. Ele tem essa textura, vocês podem ver. E ó, ele tem a firmeza, você apertar e volta. Porque você consegue comer um lanche por aqui normalmente. O foco dele ficou. Isso é muito bom. Essa receita sim é boa. Porém, vou dar alguns detalhes. Eu fiz essa receita ao pé da letra, por assim ao pé da letra, de acordo com o que eu vi na internet, né, alguns outros sites. Só que vou dar alguns detalhes. Por quê? O que acontece? O vídeo é feito no período entre a transição de outono para o inverno. E caso você assista isso em outros períodos, normalmente pão, quando a gente faz todo tipo de massa, para que ele precisa crescer, todo tipo de massa que você vai fazer, que precisa de um crescimento com fermento biológico seco ou fresco, precisa de um descanso. E a temperatura externa influencia. Então, quando nós estamos em períodos frios, ou seja, a temperatura da região, do local onde você está abaixo de 20 graus, abaixo de 25, mas 20 graus você pode levar isso em conta. Aumente o tempo de descanso. Se vai ter 2 descansos, 3 descansos, 5 descansos, não importa quantos descansos vai ter esse pão. Se na sua receita fala 1 hora, aumente 50% ou até dobre. Então, se é um descanso de 1 hora, no mínimo 1h30. Se é 2 horas, como essa receita, teria que ter colocado 3 horas. No descanso, o segundo descanso, que era para ser de 45 minutos a 1 hora, coloque 2. Eu fiz ao pé da letra para ver como é que era essa massa. Então, uma característica para todos os pães, e esse é um dos motivos desse pão não ter crescido muito. Porque, como mostrei para vocês viram que a diferença entre crescimento nas transições da receita mostram que precisa desse tempo maior, por causa do tempo estar frio. Quando eu cozinhei, nós estávamos numa média de 12 a 15 graus a temperatura. Tocou o despertador, mas tudo bem. Por que está esse temporizador? Não sei. Segunda coisa que eu quero dizer para vocês como sugestão com respeito a essa receita. Com respeito à farinha. Claro que cada um vai escolher a farinha de trigo que melhor lhe agrada, que for à altura do seu bolso.
Devido à qualidade das farinhas que nós temos no Brasil, também a qualidade da farinha proporciona a você uma maior absorção de água e menor absorção. Por que estou dizendo isso? Porque a quantidade de farinha que nós vamos colocar para dar o ponto ideal, por isso que na receita está colocando entre cerca de 500 gramas, 500 a 600. Mas nessa receita eu deveria colocar um pouco mais, para dar um pouco mais de corpo, ficar um pouco mais firme, tá? Então, ao trocar a farinha, provavelmente eu chego ao ponto necessário, não que eu não cheguei, mas ficaria melhor com a mesma quantidade de farinha se eu trocar ela. Então, isso serve como teste para vocês, se vocês conseguirem comprar alguma farinha premium, né, ou alguma farinha de confiança, que não tenha fermento na sua composição, ajuda para se fazer os pães. Mas isso realmente é de farinha para farinha. Farinhas premiums, ele tem um poder de absorção, então você coloca menos farinha e ele tem um crescimento melhor. Então, influenciando com a temperatura, com o tipo de farinha que eu utilizei, pode ser que não chegou o resultado como eu queria ele um pouco maior. Então, quando sua receita não crescer muito, quando você no primeiro descanso, ele não crescer muito, em vez de você dividir entre 8 e 10 pedaços, como eu orientei, faça menor. É claro, tudo depende de como você queira fazer o tamanho dos seus hambúrgueres. Se for um hambúrguer artesanal que você fizer ele pequeno, molde ele dessa forma. Se você tiver um cortador de massa, né, ou algo que você modele o seu hambúrguer, faça nessa mesma dimensão a sua bolinha. Assim ele consegue crescer e ficar pro tamanho da sua carne. Gente, se vocês tiverem mais dúvidas, me escreva aqui. Pode me mandar lá no Instagram. Não deixe de usar a hashtag NerdCozinhando, tá? Para você, então, caso você poste essa receita. Caso você não poste, mas se você quiser me mandar para ver resultado, me mande. Tem o meu e-mail também, que está aqui na descrição. Se você não quiser, então escrever por aqui ou no Instagram. Mas o meu muito obrigado pelo seu grande apoio. Obrigado por ter assistido até aqui. Fiquem com Deus, se cuidem. Esse vídeo foi feito no período de pandemia. Então, permaneçam em casa se possível. Tome a vacina se possível. Se vocês não quiserem, não puderem tomar a vacina, aguarde o seu momento, sem ansiedade, sem ultrapassar as orientações da Organização Mundial da Saúde. Tá bom? Fique com Deus. Até o próximo vídeo, até a próxima receita. Beijo, crianças. Tchau!